Acabou o sonho do Hexa. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo. Cai nas oitavas para a Noruega, de Erling Haaland. Decisivo, aliás, um dos mais decisivos do futebol atual, que precisou de 2 bolas para decidir o jogo. 2-1 Noruega, o Brasil ainda fez um gol no final com o Neymar de pênalti. Você que está chegando agora, cola esse dedo no like, ajuda demais os nossos vídeos e também o nosso canal. Eu aqui não vou gritar, espernear, dizer isso, dizer aquilo, não. É uma análise calculista do que a seleção brasileira é hoje, 2026. E os problemas vão além da partida de hoje. Vão além dos gols desperdiçados pelo Brasil. São problemas enraizados no futebol brasileiro que vai de geração para geração. De presidente da entidade para presidente. Vamos falar tudo isso a partir de agora. Mas antes, eu quero falar sobre o jogo. O Brasil, que começou melhor do que a Noruega, teve até mais chances no primeiro tempo, porém, o futebol ele é letal. O futebol ele não perdoa. E o Brasil desperdiçou muitos lances na primeira etapa. Começou com um pênalti, perdido pelo Bruno Guimarães. Não é possível que a seleção que tem mais títulos na Copa do Mundo, a camisa pesada da seleção brasileira, não tem um cobrador de pênalti em campo. Não era o Bruno Guimarães, não é o Vini Júnior, não é o Casimiro, não é o Martinelli, não é o Matheus Cunha. O cobrador da seleção brasileira é o Lucas Paquetá, que está lesionado. É o Neymar, que estava no banco de reservas. É o Igor Thiago, que também está no banco. Bom, isso é um ponto. E é inadmissível o Brasil não ter um cobrador numa partida oficial de oitavas de final nos 11 iniciais. Segundo ponto, não dá para perder um gol cara a cara, um gol praticamente feito como o Endrick perdeu. Mas eu não vou aqui falar só de 2 lances. Foram muitos. E se eu falar aqui de todas as chances desperdiçadas pela seleção brasileira no jogo de hoje, eu só vou terminar esse vídeo amanhã. Então vou focar só nesses 2 lances, o pênalti perdido. Aliás, o Brasil, que não perdia um pênalti desde Zico, né? Desde Zico, quando jogava com a camisa do Flamengo, lá na década de 80, e o Bruno Guimarães conseguiu telegrafar o pênalti e perder. Mas o Brasil não foi eliminado nesse jogo, não. O Brasil carece de talentos. O Brasil hoje não tem craques, jogadores que decidem. Aliás, eu posso listar aqui apenas um, Vini Júnior. O segundo, a gente precisaria pensar demais no vídeo de hoje. Um técnico italiano que chegou, pegou o bonde andando, teve que fazer algumas convocações que, na minha opinião, foram convocações nada a ver, inclusive a de Neymar, que eu sempre falei aqui, quando estava aquele processo de alguns influencers, jornalistas, comentaristas, fazendo uma pressão para que Neymar fosse convocado sem mesmo apresentar condições de jogo. Neymar foi convocado lesionado. Essa é a verdade. E jogou poucos minutos nessa Copa do Mundo. Hoje deu para ver pouca participação do Neymar, e ali no pênalti, ele é um dos cobradores, tinha que fazer, né? Era a responsabilidade dele fazer, mas assim, eu não convocaria o Neymar, alguns jogadores ficaram fora. Aliás, jogadores que o Ancelotti poderia ter chamado mais opções de ataque, o próprio João Pedro do Chelsea, que fez uma boa temporada, o Pedro do Flamengo, que não perdia os gols que alguns atacantes perderam, e hoje nós temos aí Vini Júnior. O Brasil se resume ao Vinícius Júnior hoje, que não estava numa boa tarde, numa boa noite, tentou alguns lances individuais que não deram certo. A Noruega não fez um grande jogo, tá? A Noruega precisou de 2 lances para decidir a partida. Uma cabeçada de Haaland, primeiro gol, e depois um gol em que ele chuta e ninguém marca. Esse é o atacante decisivo. Atacante esse que o Brasil não tem. Aliás, o último deve ter sido o Adriano Imperador, ou o Ronaldo Fenômeno, ou o Romário. Esses
o Brasil não terá mais. Carecemos de ídolos, de craques, de jogadores decisivos. Mas a eliminação do Brasil vai muito além das 4 linhas. Nós temos problemas no futebol brasileiro, gestões amadoras, corruptas, um futebol que não consegue melhorar, um futebol que está muito ultrapassado do futebol europeu, e eu temia que qualquer seleção europeia que caísse na chave do Brasil daria ruim. Não deu outra. É claro que a gente aqui não vai chorar, gritar, espernear, o sentimento é de cada um. A gente vê muitas crianças chorando com essa eliminação. Eu já fui criança, já chorei em diversas eliminações do Brasil, mas eu fui feliz em alguns anos, principalmente a Copa de 94, que é a Copa que eu tenho mais viva na minha mente, na minha infância, e a Copa de 2022. Lá se vão mais de 20 anos sem o Brasil conquistar uma Copa. E se continuar assim, e se não mudar do zero, a gente vai ficar mais 20 anos sem ganhar a Copa. Precisamos melhorar, precisamos resolver e pegar essa eliminação como exemplo. Ou vai ou racha, ou trabalha para uma mudança, mas uma mudança estrutural, uma mudança do zero, uma mudança profunda no futebol brasileiro, ou teremos assim, jogadores do City, do Arsenal, do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea, do Bayern, jogadores que só jogam em seus clubes. Não teremos talentos. Hoje nós tivemos aí alguns exemplos, por exemplo, Matheus Cunha, entrou, saiu, ninguém viu. Ryan, com medo de jogar. Tivemos o Vini Júnior, chamando a responsabilidade o tempo inteiro. Um Martinelli completamente perdido. Um Bruno Guimarães e um Casimiro que são mais do mesmo. E o sistema defensivo do Brasil, que perde um lateral por lesão e coloca um zagueiro lateral que não joga de lateral há muito tempo, que é o Danilo. E temos 2 zagueiros, Gabriel Martinelli e Marquinhos. 2 zagueiros de final o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. 2 zagueiros de final de Champions. Mas é muito pouco para a seleção brasileira, que cai, na minha opinião, precocemente nas oitavas para a Noruega. Eu não vou mentir, eu até achava que o Brasil iria se classificar hoje, mas ia até a página 3. Eu não tinha essa certeza que a seleção brasileira iria para a final. Mas eu queria muito a sua opinião nesse vídeo de pós-jogo aqui. O que mais te deixou triste com essa eliminação? O que mais você gostaria de mudar no futebol brasileiro? E qual a sua perspectiva de título do Brasil? Você acha que em 2030 tudo vai mudar a tempo? O Brasil vai conseguir conquistar o título ou não? Menos mal que a Alemanha, que era a única que poderia empatar com o Brasil em títulos, foi eliminada de forma precoce na fase de grupos. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Precisamos melhorar e muito. E eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas se o técnico italiano Carlo Ancelotti é esse cara que vai mudar o futebol brasileiro. Quando eu digo futebol brasileiro, eu digo da seleção brasileira, porque o Sami Khedira, que é o presidente atual, estendeu o vínculo dele até 2030, antes mesmo de iniciar a Copa do Mundo. Será que o Ancelotti está colocando as suas ideias? Será que ele está pressionado por alguém? Ou por outros? Será que ele está conseguindo exercer o que ele quer? Ele está tendo autonomia ou está tendo interferências externas? Tudo isso faz parte de uma revolução no futebol brasileiro. É isso que a gente precisa. É isso que a gente depende. Porque senão o torcedor vai esperar 4 anos para mais um desastre. Essa é a verdade. Não tem para onde correr. A seleção brasileira hoje é limitada. A seleção brasileira hoje estava com uma passividade incrível. Não conseguia marcar, não conseguia adiantar as linhas. A maior parte do jogo, a Noruega teve mais posse de bola e o Brasil
não conseguiu aquele poder de reação no final. Tomou um gol, sofreu o pênalti muito tarde. Neymar fez o gol, o árbitro já estava praticamente com o apito na boca para encerrar o jogo. Fica a tristeza, mas o mais importante, fica a reflexão por um futebol brasileiro melhor e um futebol brasileiro mais forte. E para isso, os clubes serão primordiais, determinantes nessa mudança. Então, quando a gente vê vários clubes unidos em prol de um futebol brasileiro melhor, e a gente vê um clube lá do Tietê, verde, meter o pé da liga, aí a gente já vê que não tem união. Aí a gente já vê que é um olhando para o seu próprio umbigo. Aí a gente vê que é o sistema contra um time que quer ajudar, um time que quer o melhor para o futebol brasileiro, um time que quer bater de frente com o sistema, que é a TV Globo, um time que quer o melhor para todos. E aí existe um outro time que é contra tudo isso. A gente vai continuar enxugando gelo, a gente vai continuar nadando contra a maré. Então, se não tiver uma união de todos e de tudo, a gente vai colecionar desastres. O que resta agora é saber que Danilo, Léo Pereira, Alexandro e Paquetá terão 10 dias de férias até a reapresentação no Flamengo. A gente espera uma melhora do Lucas Paquetá e agora o importante pra gente é um ano vitorioso do Mengão. E a Copa do Mundo, eu quero que se exploda.